Ó, meu professor de neuro, ele me ensinou um negócio, né? E aí eu vou ensinar pra tu, quer dizer, eu vou mostrar pra tu e depois você corrige. Deixa eu ver o que é em cima, o que é embaixo. Aqui é em cima, aqui é embaixo. Tá bom, já me localizei. Vou ter que realmente desenhar de ponta cabeça. Não, pode desenhar normal, depois você vira também, qualquer coisa. Ah, isso são dois trabalhos. É. Bom, o sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que sono isso. paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Ah, é? Por isso que o Durante francês REM? chama durante o REM, né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória, né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. Que é? É o sono intermediário. É o antes do REM? É antes do REM. É o sono profundo. A gente vai perdendo ele, e o que a gente vai perdendo com o envelhecimento. E por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido. Por isso que a gente aumenta o que é, por exemplo, a nossa produção endógena de glicose. Ah, todo velhinho que dorme pouco, ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina, né? Por conta disso, né? Mas o que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. Por isso que a galera que mexe com computação fala de Big Data, né? Então, Big Data, como que eles conhecem você? Eles conhecem você pelas perguntas, não pelo que você fala em entrevista, né? Por isso que essa lei de proteção geral dos dados é importante. O que você fala em entrevista, você mente, né? Tem um livro de um cara que fala isso, né? Porque as pessoas mentem, né? E uma das coisas que ele fala é do Big Data. É que aonde as pessoas que querem saber quem você é, elas procuram você. Nas perguntas que você coloca no Google. Olha, cara, isso é perigosíssimo, hein? E nas... Eu não queria ver a caixa de perguntas do Paquito, cara, no Google. Pois é. Não, mas piora. E nas frases que você coloca de busca em site pornô. Caralho, irmão. Você já pensou o bode que dá? Ai, então, os caras que mexem com Big Data, eles procuram, eles classificam as pessoas pelas preferências delas. Que são as coisas que elas mais querem saber do Google. E aquilo que elas gostariam de fazer dos sites de coisa pornô. Olha que louco cara, isso. Isso é uma arma, velho. Só o Google é uma arma. É? Cara. Imagina, você sabe que naquele determinada população de pessoas em idade, localidade e tal, eles gostam mais disso. Aí você joga anúncio, joga informação sobre o oposto ou sobre aquilo. É uma puta arma. Bom, tendo isso, né, vamos voltar do nosso Big Data. Imagina que o seu hipocampo ele guarda mais ou menos 20 trilhões de bilhões. Pra minha mulher que eu não gosto tanto de ruiva assim, tá? sei lá, achei que deveria se vazar essa pesquisa aí por aí. Nossa, Vilela, eu vou falar uma coisa pra você. Você fala coisa pra mulher Xenon que você tem que ter muita coragem, viu, velho? Ela não, você sabe, é um cara corajoso. Ela sabe que eu sou um comediante, né? Então ela leva na brincadeira. Nossa senhora, cara. Você chega em casa, não, amor, brincadeira. Olha, o músico tem um braço. A Roberta é uma vozinha. Enfim. Lá. Tá. Hipocampo. 20 trilhões de bilhões de bytes, tá bom? E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias elas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né? Para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? Que é a informação básica da memória, o engrama.
né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Que não importa tanto, sujeira. Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo o pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago, né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras. Em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho. É o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. É um doce, é um snack, ele é doce, ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui.